Olá, amigos! Hoje eu vou falar um tema importante para nós, bastante questionado a nível não só de consultório, como as pessoas que nos perguntam, sobre ejaculação precoce. Então vamos falar um pouquinho dentro da área de sexualidade humana, sobre um tema bastante frequente e bastante ainda problemático na sua resolução, por quê? Muitas vezes as pessoas não são abordadas como deveriam ser sobre toda a íntegra desse assunto, ou seja, a ejaculação precoce é uma disfunção orgásmica, ou seja, o orgasmo atingido precocemente, de uma maneira imprópria e que não há uma satisfação plena do próprio indivíduo ou da sua parceria. Ou seja, é uma situação que realmente causa uma frustração a nível sexual para o homem ou para a parceira que o acompanha. Então, de qualquer maneira, a gente tem que falar sobre isso porque é um problema clínico, ele é um problema que pode ser primário ou secundário. Primário porque ele pode ter algumas correlações com as disfunções neurológicas ou até mesmo psíquicas que o indivíduo tem e que acaba levando a uma insatisfação na resolução do seu prazer. Mas também pode ser secundária, ou seja, ela pode surgir a partir de outros problemas que correlacionam-se com a nossa área sexual. Então, muitos pacientes que vêm até nós, eles podem ter, paralelo a essa questão, disfunções circulatórias, então que vão interferir não só na dinâmica peniana, quando é no caso nosso masculino, como também outras patologias, como diabetes, hipertensão, uso de medicações que são causadoras de dificuldade no enchimento dos corpos cavernosos penianos e que acaba retardando o processo ejaculatório através da dinâmica entre ereção e ejaculação. Então, muitas vezes, esses pacientes acabam tendo essa interferência entre uma função ejaculatória e função erétil. Muitas vezes, esses dois fatores se somam para que você tenha uma ejaculação também imprópria. Outros substâncias, no caso do álcool, uso de algumas medicações hormonais podem interferir, inclusive o uso abusivo de corticoterapia, que muitos pacientes até usam como estímulo anabolizante, pode interferir também sobre a questão ejaculatória. Então, a partir do diagnóstico, se o indivíduo realmente está tendo uma precocidade, uma insatisfação do seu período de orgasmo e não atingindo propriamente, às vezes, a satisfação da ejaculação adequada, você tem o quê? A necessidade de uma abordagem, que muitas vezes ela pode também incluir a terapia, não só a terapia medicamentosa, mas também terapias que vão fazer com que o indivíduo tenha uma relação mais adequada com a sua sexualidade, com o estímulo prazeroso dele, com ele mesmo e também com a parceria. E muitos desses pacientes trazem no seu conjunto dificuldades com a questão da identificação sexual, da inter-relação com o corpo, não só o seu como o da parceria, e acaba realmente interferindo na questão da ejaculação. Muitas vezes de uma maneira imprópria, então o paciente ou a tem precocemente ou de maneira insatisfatória, ou seja, ele ejacula muito parcialmente e dessa maneira insatisfazendo a ele mesmo e a sua parceira. Então é importante a gente estar atento aqui por existir esse distúrbio, realmente bastante frequente nos homens hoje, muitas vezes associados à questão também da ansiedade, e outros distúrbios psíquicos, no caso depressão, por exemplo, que pode interferir na dinâmica ejaculatória. Então, esses pacientes, a partir de um certo diagnóstico da situação primária, que seria distúrbio de ejaculação, ele também tem que ser abordado como outros cofatores que possam estar determinando essa ejaculação insatisfatória. A partir daí, há de se instituir algumas vezes medicações que podem realmente melhorar o quadro que está determinando a sua ejaculação precoce. Não só o uso de medicações, mas também as terapias correlatas que vão melhorar a sua dinâmica sexual. E nesse capítulo especificamente, a gente pode se valer de uma equipe também, que não necessariamente só o médico, mas também às vezes a abordagem de um psicólogo ou mesmo de outros terapeutas que vão trazer para nós um contexto de uma melhoria dessa qualidade de ejaculação e o paciente obviamente vai ficar muito mais satisfeito. Há de se relacionar que nesse período de pandemia os distúrbios sexuais realmente aumentaram bastante também a nível mundial, já é um relato não só da Sociedade Americana de Psiquiatria, mas também das sociedades europeias também, que também cita também essas disfunções bastante evidentes hoje. Então, nós temos que estar atentos a esses problemas, muitas vezes, obviamente, pela questão do tabu ou mesmo as questões do preconceito, as pessoas têm dificuldade em procurar um profissional em tempo rápido, elas determinam muitas vezes um ato de procrastinar, de postergar a procura de um profissional. Com isso, o problema vai se agravando.
E muitas vezes surgem desse distúrbio associado, através dessa insatisfação, distúrbios de relacionamento. Muitas vezes os casais têm seus entendimentos, existe sempre questões paralelas que vão surgindo a partir desse problema. Então nós temos que estar atento para isso, porque além da questão sexual propriamente dita, a gente não aumenta as situações que vão surgir a partir do problema da ejaculação precoce ou mesmo da insatisfação sexual que o indivíduo apresenta. Então, eu falei um pouquinho sobre isso aqui, porque isso é bastante importante a gente comentar. Vamos comentar algumas coisas a mais sobre a questão da ejaculatória também do homem e também a questão da sexualidade feminina, mas hoje eu abordei esse tema aqui bastante frequente e tem aumentado bastante nesses últimos tempos. Então, falei um pouquinho para vocês, gostaria que também quem tiver dúvidas nos perguntasse e nós vamos estar esclarecendo a posterior todas as dúvidas de vocês e nos próximos programas a gente poderá falar mais sobre isso. Um abraço a todos.